Olá, turma da EJA 3, eu sou a professora Sara e agora vamos corrigir as semanas 1 e 2 do PET de Física, volume 2. Linha de campo elétrico é a representação visual do campo elétrico e aqui nós podemos ver o comportamento em duas cargas pontiformes, uma positiva e outra negativa, e é importante destacar que em cada ponto o campo elétrico tem direção tangente às linhas. Ao colocarmos duas cargas e sinais opostos próximas umas das outras, vemos que as linhas saem da carga positiva e entram na carga negativa. Ao aproximarmos duas cargas de mesmo sinal, vemos que as linhas se divergem aqui. Ao se aproximar, elas vão se divergindo tanto para cima quanto para baixo. Atividades. Descreva quais os sinais das cargas da imagem ao lado. Essa é uma questão muito simples, basta observarmos o comportamento das linhas. Aqui, a carga A está representada em verde e a carga B em azul. Vemos que as linhas estão convergindo ou entrando na carga A e saindo da carga B. Basta a gente lembrar da explicação anterior. As linhas saem das positivas e entram nas negativas. Então, quer dizer que a carga A tem sinal menor que zero, porque as linhas estão entrando. Então, a carga A é negativa, né? Carga A é negativa. E a carga B é maior que zero, porque as linhas estão saindo dela. Ou seja, carga B é positiva. Então, essa é bem simples, apenas observar os desenhos. Atividade 2. Desenhe o vetor campo elétrico e o vetor força elétrica sobre uma carga de prova positiva nos pontos C e D. Então, se colocarmos uma carga de prova positiva aqui no ponto C, como que vai ser o comportamento? Qual a direção e o sentido do vetor campo elétrico e o vetor força elétrica? A mesma coisa aqui para o ponto D. Então, como nós já vimos lá atrás, o campo elétrico é sempre tangente às linhas de campo elétrico. Então, eu tenho que pegar aqui a régua e fazer com que ela seja tangente, ou seja, encoste em apenas um pontinho nas linhas. Então, aqui, pelo sentido das linhas, nós sabemos que essa carga é positiva, porque as linhas de campo estão saindo da carga A e entrando na carga B. Então, a carga B é negativa. E se eu for colocar aqui uma carga positiva em C, qual vai ser o comportamento? Bom, primeiro, se a carga C é positiva, também as linhas de campo vão sair dela. Então, vai ter o mesmo sentido aqui, saindo de C. E direção tangente, vou chamar aqui de vetor campo elétrico. Agora, para fazermos a força elétrica, temos que pensar na matéria anterior do PET volume 1. Cargas de mesmo sinal, as forças são repulsivas. Cargas de sinais contrários, a força elétrica é atrativa, a força de atração. Então, aqui positivo, será a força de repulsão. Logo, o vetor força elétrica também estará afastando da carga A. Vou chamar de força de vetor F, né? E o mesmo acontece para o ponto D. O ponto D agora já está mais perto da carga B, mas é uma carga positiva também que será colocada aqui. Logo, o campo elétrico, que tangente às linhas de campo, também será saindo da carga D, né, do ponto D. E a força elétrica? Aqui é positiva, está bem pertinho aqui da negativa, vai ser uma força de atração que vai estar atraindo para a carga B. Então, também, novamente, mesmo sentido e mesma direção. Então, representei em azul o vetor força elétrica e em preto o vetor campo elétrico. Vou aproximar aqui para vocês verem. Aí, vai ficar desta forma a representação.
Atividade 3. Duas cargas elétricas de respectivamente 35 e 3 coulombs estão situadas numa região do espaço. Desenhe o esquema de linhas de campo para esse conjunto de cargas. Depois pede para determinar o valor da força elétrica que uma carga exerce sobre a outra e do campo elétrico de cada carga. Então, vamos primeiro fazer aqui a primeira parte, que é o desenho, né? Essa primeira carga tem 35 coulombs. E essa segunda carga, 3 coulombs, né? As duas são positivas, né? Não tem sinal antes delas, quer dizer que são positivas. Se são positivas, as linhas de campo são para fora, né? Estão saindo dessas cargas. E como que vai ser o comportamento aqui no meio? A gente sabe que, voltando aqui no início, se elas têm sinais iguais, aqui no meio elas vão se repelir, né? Elas não vão sair de uma e entrar na outra, como acontece com sinais opostos. No meio elas vão se repelir aqui infinitamente. Então, as cargas, as linhas vão sair das cargas e vão aqui, ó, fazer uma curva aqui, porque elas não vão se encostar. É importante destacar o sentido das linhas, tá? Então, tem que fazer a setinha para destacar o sentido. O mesmo acontece aqui para a carga de 3 coulombs. Sai, mas elas se repelem. Sempre com sentido que sai. E elas vão sair em todas as direções. Ok? Não precisa ficar perfeito o desenho, né? Mas é importante destacar o seu sentido de propagação. Pessoal, esse exercício ainda pediu para determinar o valor da força elétrica que uma carga exerce sobre a outra e do campo elétrico de cada carga. Porém, o exercício não deu informações suficientes para a gente fazer esses cálculos. Por quê? O módulo da força elétrica é dada por constante eletrostática vezes módulo da carga 1, módulo da carga 2, dividido pela distância entre as cargas ao quadrado. E o campo elétrico de cada carga é a constante eletrostática vezes o módulo dessa carga dividido pela distância ao quadrado, a distância de um ponto de estudo, né? Mas o exercício não nos deu essa distância, logo não é possível fazer esses cálculos e eu deixei aqui só indicado qual a fórmula que se utiliza em cada caso. Atividade 4. Em uma impressora a jato de tinta, gotículas de tinta com carga elétrica Q atravessam um campo elétrico uniforme E, de intensidade igual a 8 vezes 10 a 5 N por coulomb, sendo depositadas em uma folha de papel. Descreva com suas palavras o funcionamento da impressora e os fenômenos eletrostáticos que permitem o seu funcionamento. Já deixei aqui nessa outra folha a esquematização do funcionamento de uma impressora. Ela tem um gerador de gotas de tinta que lançam as tintas com uma velocidade V. Essas gotas passam pelo eletrizador, onde são eletrizadas, ou seja, elas ganham ou perdem elétrons, e passam pela região de campo elétrico, onde elas são desviadas para onde ela está programada. Então, as gotas de tinta são eletrizadas ao passar pelo eletrizador e ao passar pela região do campo elétrico uniforme, elas são desviadas e chegam no ponto programado do papel. Mas como que ocorre esse desvio? Como eu disse, aqui no eletrizador, elas serão eletrizadas. Então, por exemplo, se elas ganham elétrons, elas vão ficar com cargas negativas. Então, ao atravessar aqui a região de campo elétrico, detalhe, aqui é um campo elétrico uniforme. Então, as linhas de campo, ou as linhas de campo elétrico, são paralelas entre si e igualmente espaçadas. Aqui eu coloquei uma placa positiva, aqui uma placa negativa. E é igual a gente já viu,
as linhas saem da positiva e chegam na negativa, por isso está orientada para cima dessa maneira. Então, se ela adquiriu carga negativa, quando ela chega aqui na região de campo, negativo, né? Vamos representar ela aqui no meio. Se ela está aqui carregada negativamente, o que vai acontecer? Ao adentrar aqui, ela vai ser atraída pelas placas positivas, né? Ela vai sofrer aqui uma força elétrica para baixo. E ela vai sofrer um desvio e chegar no ponto programado do papel. Então, esquematicamente, né, resumidamente, é assim que funciona. O exercício ainda pergunta quais são os fenômenos eletrostáticos que permitem o seu funcionamento. Se aqui tem um eletrizador, então o primeiro fenômeno que a gente encontra é eletrização. Depois tem o campo elétrico. E tem a força elétrica que é gerada em cada gota. São esses os fenômenos? É esta a resposta. Atividade 5. Duas cargas pontiformes, Q1 igual a 6 coulombs e Q2 menos 2 coulombs, estão separadas por uma distância D. Marque a alternativa que melhor representa as linhas de força entre as cargas. Explique sua resposta. Bom, nos desenhos aqui, a gente tem que lembrar que as linhas saem das cargas positivas e entram na negativa. A letra A e C está representando isso. Saem da carga positiva e entram na negativa. Nas duas acontece isso. Na letra B e D, nós já podemos descartar, porque aqui, ó, tem uma linha que sai da carga negativa. Isso não pode acontecer. O mesmo acontece na letra D. As linhas estão saindo da negativa. Logo, a gente está aqui entre A ou B. Então, agora nós vamos escolher aquela que melhor representa. Então, vamos para os módulos das cargas, que estão diretamente ligados à quantidade de linhas que saem ou entram. O módulo da carga 1 é 6, o módulo da carga 2 é 2. Então, quer dizer que a carga de maior módulo é aquela que tem mais linhas de campos. Então, se ela é positiva, de maior módulo, quer dizer que tem que sair mais linhas dessa carga. Se a de maior módulo fosse negativa, tinha que entrar mais linhas nessa carga. Então, aqui está muito bem representado, é na letra C, que tem mais linhas saindo da carga de maior módulo e menos linhas entrando na carga de menor módulo. O sentido está correto, sai da positiva, entra na negativa e mais linhas na carga de maior módulo, portanto, letra C. Então, a que melhor representa é a letra C, é a que melhor representa as linhas de força entre as cargas, por expressar corretamente o sentido das linhas, que elas saem da carga positiva e entram na negativa, e por conter mais linhas de campo na carga de maior módulo. Então, a resposta certa, alternativa C. Atividade 6. Pesquise sobre o poder das pontas na eletrostática e como este princípio é aplicado no dispositivo para-raios. Começando, então, com o poder das pontas. O módulo da densidade superficial de cargas em um condutor eletrizado é maior nas regiões de menor raio de curvatura. Este módulo é ainda maior em regiões pontiagudas. É o poder das pontas. Então, é chamado poder das pontas porque há uma maior concentração de cargas elétricas nas regiões pontiagudas, ou seja, que contém pontas, né? Lembrando que são regiões do condutor eletrizado. E o para-raios? É um dispositivo com ápice em 4 pontas, ou seja, ele tem pontas, que é colocado no alto de edificações de prédios e é ligado à terra por um cabo condutor. Devido ao poder das pontas, o para-raios atrai os raios para si, livrando os prédios daí das possíveis descargas elétricas. 7. Pesquise o funcionamento da gaiola de Faraday e descreva qual procedimento deve ser adotado caso um raio caia sobre um carro. Então,
A gaiola de Faraday produz uma blindagem eletrostática, impedindo que a região no seu interior sofra influências de campos elétricos criados por cargas externas, ou seja, cargas fora dessa gaiola. Isso ocorre porque o campo elétrico é nulo, ou seja, ele se anula por completo no interior de um condutor eletrizado. Caso um raio caia sobre um carro, as pessoas em seu interior devem permanecer com os pés e mãos para dentro do veículo, não tocar na lataria do veículo, além de manter as portas do carro fechadas. Isso para quem está dentro do veículo. Se você estiver fora de um veículo atingido por um raio, você deve manter a maior distância possível, porque você vai funcionar ali como um condutor e vai ser atingido também por essa descarga elétrica.